Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte da nossa paróquia a Congregação Cristo, a Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e você é o nosso convidado a poder nos acompanhar nesta conversa, neste nosso programa. O objetivo, a proposta deste programa é olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do cotidiano, especialmente durante a pandemia, sob a ótica da psicologia e à luz da Palavra de Deus. Para a reflexão desta semana, escolhi o tema Perdas e Luto. Como posso superar uma perda? Essa é a pergunta que queremos responder neste programa. É um texto escrito pelo colega psicólogo Tiago Heine, que faz parte da equipe Vivenciar.net. Vivenciar.net é um programa da Hora Luterana que traz vários materiais, vários assuntos, temáticas que servem de apoio para a nossa vida, inclusive com apoio técnico de aconselhamento, com uma equipe referenciada lá que está para te ajudar. Todo o material que hoje vou explanar e outros materiais tão importantes quanto você encontra em Vivenciar.net. Rogamos ao nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Ele nos abençoe e nos guie nesta reflexão. Amém. Perdas e luto. Posso superar uma perda? Quero começar com algumas perguntas. Qual é o seu maior medo? Talvez o medo de morrer? Ou mesmo o medo de perder alguém? Certo? Esse medo é recorrente na vida das pessoas. Você receia perder alguém muito especial, alguma oportunidade, ou mesmo perder tudo que considera valioso em sua vida? Caso tenha dito sim para alguma destas perguntas, ou ainda esteja refletindo sobre isso enquanto ouve essas palavras, quero convidar você a aprofundar um pouco mais nesse tema, que é tão pouco falado na nossa cultura em que vivemos. Aqui nós vamos aproveitar a oportunidade e falar sobre perdas. Combinado? Alguns números, ou pelo menos a estatística, nos mostra que o medo da morte está entre os 5 maiores medos da população mundial. E quero iniciar falando de diferentes tipos de perdas. Quando pensamos em perdas, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a morte. Mas e as demais perdas que enfrentamos no nosso dia a dia? Podemos ficar sem emprego, ter uma crise financeira, especialmente olhando agora para tempos de pandemia, terminar um relacionamento e muitas outras coisas que podemos perder em nossa vida. A perda faz parte de nossa condição humana. Podemos até tentar controlar as coisas, mas no fundo sabemos que muitas vezes vamos jogando o jogo da vida no improviso. E improvisar na hora das dificuldades e dores é difícil, não é mesmo? Você já ouviu falar de Woody Allen? Esse cineasta, roteirista, diretor, ator e músico americano, ele tem uma frase emblemática, uma frase em que ele diz o seguinte: eu não tenho medo da morte, apenas não quero estar lá quando acontecer. Seguindo essa linha de raciocínio, você também evita a conversa quando o assunto é perder algo? Hoje em dia nós tratamos tudo com medicamentos e a sociedade exige que o ser humano esteja bem a qualquer custo. Falta-nos tempo para vivenciarmos as dores, as perdas, as limitações e as dificuldades como elas merecem e necessitam ser vividas. Só assim alcançamos uma completa recuperação e o exercício da real resiliência. Resiliência que, em resumo, é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças. Cada vez que ouvimos ou mesmo falamos, bola para frente, a vida é assim mesmo,
e tentamos negar a nossa dor, estamos perdendo a chance de aprofundarmos o assunto, de desabafar, de refletir. Você já reparou como quase não toleramos as consequências das diversas situações em nossa vida? Não olhamos para dentro, mas procuramos a todo tempo buscar um prazer externo, uma ocupação, uma distração que nos deixe afastados do incômodo, longe da dor. Algo que pode ajudar você neste momento ou nesses momentos é buscar um propósito para a sua vida. Uma atividade que faça bem, sem tentar sufocar sua dor e o seu sofrimento. E essas atividades farão você se concentrar e valorizar mais a vida, além de mostrar que há muitas razões para existirmos e não apenas para sobrevivermos. Como consequência natural, você lidará melhor com os lutos cotidianos que vivenciamos e terá forças para seguir em frente, mesmo sem a companhia daquela pessoa querida e amada ao seu lado, no caso da vivência de um luto. É difícil seguir em frente depois de perdermos alguém que era muito importante para nós. A perda de alguém muito querido pode nos isolar do mundo. Perdemos as forças, o ânimo para tocar a nossa vida. Isso é normal. E cada um tem o seu tempo de lidar com essa situação. Veja algumas dicas que podem ajudar você neste momento. A primeira delas talvez seja pensar na morte como uma forma de buscar por vida ou pela busca pela vida. Pensar sobre perda ou morte é, na verdade, uma busca dos seres humanos pela própria vida. De onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso papel no mundo? Essas questões elas rodeiam a nossa mente e nos fazem aprofundar ainda mais as reflexões a respeito da nossa existência. Quem quer perder alguém querido? Ninguém de nós. Quem nunca teve medo de se ver sozinho neste mundo, sem o colo daqueles que nos amparam ou ampararam a vida inteira? Aceitar a morte com mais naturalidade pode fazer com que demonstremos maturidade e força diante deste fato. Que tal você criar uma lista com todos os seus medos, os seus receios, pensamentos, sentimentos, sensações? Anote e experimente cada um deles de maneira íntima e profunda. E procure dizer a si mesmo: eu aceito a minha dor, eu aceito o meu medo, eu aceito que as pessoas queridas ao meu lado um dia partirão e vai ser extremamente difícil de superar. Mas isso faz parte do ciclo da vida e preciso lidar com isso. Ou ainda, que tal demonstrar gratidão e experimentar o agora? Sabemos que as pessoas à nossa volta deixarão de existir, assim como nós também. Então aproveitemos para estar com elas a maior parte do tempo possível. Se você tem problemas no relacionamento ou uma mágoa mal resolvida, é hora de buscar o perdão, é hora de perdoar, é hora de trazer um pouco de paz para o seu interior. Exercícios assim podem diminuir a ansiedade frente a este assunto. Quero agora falar sobre 5 mitos sobre o luto. O primeiro deles, um mal remedia o outro. Nunca devemos substituir a perda ou a morte de algo ou alguém, pois isso será temporário e ineficaz. O segundo mito, quando sofrer, sofra sozinho. Sofrer não é sinal de fraqueza. E expressar os sentimentos e emoções poderá ajudar muito em momentos difíceis. O terceiro mito, o tempo cura tudo. O tempo ele pode amenizar a intensidade do sentimento, mas não quer dizer que vai curá-lo. Para isso você terá que fechar a ferida aberta e cicatrizá-la. O quarto mito, logo mais você estará bem.
Não existe duração certa para isso. Não superaremos o luto quando quisermos, mas sim quando estivermos preparados. E o quinto mito que quero citar aqui: você precisa se distrair. Você até pode deixar a ansiedade agir e acreditar que tudo passará rápido, mas cedo ou tarde o luto voltará, e com uma força talvez maior ainda. A pergunta que podemos fazer diante do luto é: alguma teoria é capaz de explicar o luto? E a resposta para essa pergunta é não. Nenhuma teoria é capaz de explicar o luto, pois a experiência de viver o luto, ela é única, ela é individual. Nenhum grande nome como Freud ou Jung conseguiu transcrever este momento. Só quem sabe como é, e além disso, cada pessoa viverá a dor a seu modo. Só quem vive sabe como é. Só quem está sentindo sabe o quanto está doendo. A teoria não é capaz de explicar. O luto é como o amor, é uma experiência viva, e um dos grandes equívocos humanos é tentar resumi-lo a algumas linhas. O fato é que nunca estaremos preparados para perder alguém que amamos, mas podemos amar essa pessoa sabendo que um dia a perderemos. Isso não vai tornar a perda mais ou menos fácil, mas viveremos de uma forma mais saudável. Uma outra questão importante, interessante quando falamos do luto, é dizer que o luto, ele é cultural. Sabe quando você está vendo um filme ou um documentário sobre determinada cultura e eles reagem à morte de uma maneira estranha para nós? Pois é, cada cultura lidará com a morte à sua própria maneira. E nós também lidamos de maneira muito peculiar frente a esse acontecimento. Há pessoas que perdem o chão, que não conseguem seguir em frente sozinhas. Já outras agem de forma mais prática e tentam demonstrar força. O importante é vivenciar, dividir, superar este momento para poder seguir em frente da maneira mais segura e elaborada possível. Alguém pode perguntar: o luto é uma doença? A resposta para essa pergunta é: por mais que o luto se apresente com sintomas físicos, como dor de cabeça, dor de estômago, dor muscular, apatia, um sistema imunológico enfraquecido, o luto não é uma doença. Ele é uma reação esperada e normal à perda de alguém que a gente ama. Então não é estresse ou depressão ou transtorno de estresse pós-traumático. É simplesmente luto. Se fala muitas vezes de fases de luto. As fases do luto, isso é um mito ou é uma verdade? Quando se fala sobre os estágios do luto que envolvem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, existem várias teorias, vários comentários a respeito disso. Porém, prefiro utilizar uma outra analogia frente ao luto. Eu não acredito que nossos sentimentos caminhem de maneira tão sistemática e numa ordem tão pré-definida. A montanha-russa no escuro talvez seja o exemplo que melhor definirá o momento, pois temos dias melhores, outros piores, mas tudo vivido com bastante intensidade. Ora nos sentimos bem e minutos mais tarde estamos ou nos vemos no fundo do poço. As idas e vindas de sentimentos, mas que com o passar do tempo acabam tornando esta aventura menos aterrorizante e menos intensa. As pessoas podem não entender que em um momento você estava bem e em seguida, sem explicação, parece estar tão mal. Uma música, um cheiro, uma lembrança, uma data comemorativa já será motivo forte o suficiente para você mergulhar nas profundezas da dor. Perdas e lutos, o que mais podemos dizer sobre isso? Falar de morte é falar de vida. Pois é, são antagônicos, porém complementares. Seja na certeza de que iremos morrer
ou seja na transformação que ocorre em nosso interior ao pensar nas nossas perdas e na nossa própria finitude. Como sempre aconselhamos, caso você perceba que a dificuldade está muito grande ou sente não poder dar conta dos problemas sozinhos, procure ajuda profissional. Dividir com a família, com os amigos ou mesmo procurar uma leitura apropriada podem ser ótimos começos, mas a ajuda profissional de psicólogos e demais profissionais da saúde poderá ser bastante benéfica nesse sentido. Os grupos de apoios a perdas ou luto ajudam muito para ter um acolhimento e também tentar entender o que aconteceu, buscando justamente dividir e escutar do próximo um assunto que muitas vezes é velado em nossa sociedade. Lembre-se, há várias formas de se perder algo. Pode ser uma dificuldade na vida, uma doença, uma crise financeira grave ou o próprio envelhecimento. Tudo isso sempre é uma oportunidade de um novo conhecimento sobre si próprio, um convite para avaliarmos a nossa vida. Saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram ou estão passando por uma situação muito semelhante à sua. Conviva com seus próprios medos e sentimentos. Não há problema algum em sentir medo ou tristeza. Esses são sentimentos que fazem parte da nossa natureza. Busque um sentido para as perdas. Conseguir olhar para dentro e para frente é significativo. É muito importante conseguir olhar para o depois desta vida. Imaginar e crer numa vida futura depois desta. Esse é o desafio, é uma oportunidade. Lembre-se, sem qualquer fé numa vida futura, a maioria das pessoas vive toda a existência sem sentido. A morte não pode ser encarada apenas como perda ou derrota. Do ponto de vista espiritual, é uma oportunidade preciosa de aprendizado e reflexão. E aceitar a perda é o primeiro passo para uma significativa transformação interna. Nós temos, enquanto cristãos, uma fé maravilhosa. Deus, em seu Filho Jesus, nos dá a certeza de que, por maiores que sejam os sofrimentos que iremos enfrentar neste mundo, por maiores as dores, as perdas, os lutos que iremos encarar, Deus tem preparado para nós uma vida eterna maravilhosa. Jesus, quando subiu aos céus por ocasião da sua ascensão, ele disse: eu vou para a casa do meu Pai, onde há muitos lugares, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Enquanto cristãos, não estamos livres do luto, das perdas, da morte e do seu sofrimento. Mas temos a certeza de que diante da morte, diante do luto, nós temos um Deus que nos consola. Assim, nos colocamos à disposição de você. A equipe do projeto Vivenciar.net está à sua disposição, assim como nós da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Congregação Cristo de Dourados, junto com sua paróquia, e este pastor que vos fala. Deus possa abençoar a tua vida e abençoar também diante das tuas perdas, dos teus lutos. Deus possa abençoá-lo e guardá-lo na fé em Cristo Jesus. Amém. Nós convidamos você e a sua família a acompanhar conosco as nossas atividades, as nossas programações, na página do Facebook da Congregação Cristo, no nosso canal do YouTube, também no nosso perfil no Instagram. Também no WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, informações podem ser solicitadas e estamos aqui para ajudar você. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.